Então, muito bom dia, caros amigos. E a questão que me traz agora aqui é a seguinte, é o cálculo deste limite. Limite, quando x tende para zero, traço de fração, é levantado a x, menos e, sobre seno do seno de x. E então, é o seguinte, quando x tende para zero, o que é que eu vou obter? É levantado a 0 vai-me dar precisamente 1. É levantado a 1 é E menos E dá 0. Sobre, ora bem, o seno de 0 é 0, seno de 0 é 0, tenho uma determinação de tipo 0 sobre 0. Eu quero, portanto, concretizar este limite baseando-me nestes dois limites notáveis. O primeiro que é limite quando x tende para 0, traço de fração é levantado a x menos 1 sobre x, e este limite é 1. O outro limite é o limite, quando x tende para 0, de seno de x sobre x, o que é 1. Então, vamos à procura disto. Repare-se que eu tenho aqui E levantado a x menos E, e eu vou, digamos, tentar que este numerador se aproxime disto que aqui está. Então vou colocar aqui este E em evidência, pelo que eu vou obter limite, quando x tende para 0, traço de fração, vou colocar o E em evidência, traço de fração novamente, levantado a x, e agora terei que colocar aqui um E. E porquê? Porque a multiplicar, não é? Este E vai cancelar com este E e repõe o E levantado a x, então aqui terei que colocar menos 1. Então uma coisa é certa, já estou a obter aqui este menos 1. E agora deixo estar isto, seno do seno de x. Ora bem, então eu tenho aqui o limite, não é, de um produto de E por tudo isto que aqui está. Como é uma constante, posso saltar com ele para trás do limite, ou seja, é limite quando x tende para 0, traço de fração. Aqui vou apelar às propriedades das potências, dou a mesma base, que é E, subtraio os expoentes, para obter E levantado a x menos 1. Menos 1 sobre seno do seno de x. Ora bem, uma coisa é certa, eu já tenho aqui E levantado a qualquer coisa, menos 1. Digamos que este E levantado a x menos 1 vai funcionar, não é, como este nosso x. Então, para eu continuar a concretizar, isto será o mesmo que ter limite quando x tende para 0, traço de fração, é levantado a x menos 1. Então, o que eu vou fazer é colocar precisamente é levantado a x menos 1 aqui no denominador, assim, mas repare-se que neste momento estou a alterar a expressão, portanto o que eu vou fazer mesmo é colocar aqui novamente é levantado a x menos 1, porque este é levantado a x menos 1 cancela com este é levantado a x menos 1. Repare-se que eu não estou a dividir por 0, porque eu estou nas proximidades de 0, que, claro, se eu substituir dá é levantado a 0, que é 1, menos 1 dá 0, mas isto é um número muito próximo de 0, não é 0. Portanto, eu posso colocar aqui é levantado a x menos 1 e depois cancelar com este e dá precisamente a própria, mas não estou, digamos, a dividir nem a multiplicar por 0, eu estou precisamente a calcular um limite e estou nas vizinhanças de 0. Isto aqui sobre seno do seno de x. Então vou continuar nesta viagem. A continuar nesta viagem, isto ao mesmo que ter é limite quando x tende para 0, traço de fração, é levantado a x menos 1, é levantado a x menos 1, vezes é levantado a x menos 1, repare-se que aqui está muito parecido a este, eu precisava ter aqui um x, então vou colocar x, e então na próxima fração coloco novamente x, que é para cancelar com este, e ficarei aqui com seno de seno de x. Ora bem, tudo bem, e vou continuar na minha viagem. Então isto ainda será o mesmo que ter é limite quando x tende para 0,
traço de fração, E elevantado a x menos 1 sobre E elevantado a x menos 1 vezes E elevantado a x menos 1 sobre x vezes, repare-se agora aqui numa coisa, eu tenho aqui x, o que eu queria mesmo era agora apelar, digamos, a este limite que aqui está, seno de x sobre x. Repare-se que se o limite, quando x tende a 0, de seno de x sobre x é igual a 1, também o limite, quando x tende a 0, de x sobre seno de x também será 1, porque o inverso não é 1. Aliás, este limite que aqui está, ou seja, o limite, também podia pensar assim, não é? O limite de x sobre seno de x, quando x tende para 0, é igual ao limite, quando x tende para 0, de 1 sobre seno de x sobre x. E depois apelava às propriedades dos limites. O limite de um quociente é o quociente dos limites, então ficaria aqui, limite de 1 é 1, sobre este limite, ou seja, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, que é 1, ficaria com 1 sobre 1, o que dá 1. Portanto, eu ter limite de seno de x sobre x, que é igual a 1, é o mesmo, digamos, que ter limite, quando x tende a 0, de x sobre seno de x. E então, eu tenho aqui seno de x. Então, o que eu vou fazer é colocar aqui seno de x. O que eu precisava mesmo era ter cá em cima, digamos, seno de x. E porquê? Porque este seno de x vai-me funcionar como se fosse um x. Então, fico com seno de x, um x grande, vai lá, seno de x grande e aqui x grande, que cai neste limite que eu aqui foquei. Vezes, e agora claro, tenho que colocar aqui o x que já lá estava, e vou colocar este seno de x aqui no denominador que coloquei ali a mais, assim. Ora bem, tudo bem até aqui, isto aqui tem um parêntese, e agora o limite de um produto é o produto dos limites, ou seja, será limite, quando x tende para 0, traço de fração, é levantado a x menos 1, é levantado a x menos 1, vezes o limite, quando x tende para 0, de traço de fração, é levantado a x menos 1 sobre x, vezes o limite, seno de x sobre seno do seno de x, e aqui quando x tende a 0, evidente, vezes o limite de x sobre seno de x, quando x tende para 0. Ora, tudo bem. Então, para ficar isto mesmo embelezado, eu neste limite que aqui está, vou fazer uma mudança de variável. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer precisamente é levantado a x menos 1 igual a um t. E quando x tende para 0, este lado esquerdo é levantado a 0 dá 1, o menos 1 dá 0. Quer dizer, quando x tende a 0, então isto implica que t tende para 0. Tudo bem, e aqui posso fazer uma mudança de variável. Aqui neste também vou fazer uma mudança de variável, repare-se. Eu vou fazer precisamente seno de x igual a t. E quando x tende para 0, repare-se aqui, o seno de x tende a 0. Isto quer dizer então que isto não implica que o t tende para 0. Com esta mudança de variável, isto que aqui está, poder-se-á exprimir como limite, agora não x, mas sim t a tender para 0, traço de fração, é levantado a t, porque eu fiz, é levantado a x menos 1 igual a t, é levantado a t menos 1, sobre t, repare-se aqui, vezes, este vou deixar estar, limite, quando x tende para 0, traço de fração é levantado a x menos 1 sobre x, vezes limite, quando x tende para 0, e aqui vou ficar com t, dado que fiz seno de x igual a t sobre seno de t, não é? Porque seno de x é t, vezes, este vou deixar estar, limite, que é conhecido, quando x tende para 0, x sobre seno de x. Ora, tudo bem até aqui, apenas aqui uma ligeira, uma imperfeição, dado que aqui a variável é t, então já corrigi. Então, agora, como eu já disse, então isto aqui vai mudar
Este limite é um limite notável, dá-me 1. Este limite é um limite notável, dá-me 1. Este limite, como eu foquei há pouco, também me dá 1. Este limite também, como eu foquei, dá 1. Então, este limite dá-me precisamente E. Então, meus amigos, acabei de calcular este limite. Este limite que eu calculei baseado, quer dizer, calculei baseando-me, quero dizer, nestes dois limites notáveis. Então, caros amigos, a todos desejo um ótimo sábado, um ótimo dia para todos. Muito bom dia.